Sejam bem-vindos a mais um Positivecast Transformação aqui na Rádio Positividade FM 104.5 e hoje um programa especial. Nós estamos recebendo a secretária municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, deputada estadual e muito conhecida delegada Marta Rocha. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, vai ser super importante estar falando sobre as coisas da vida, do Rio, da assistência, da política, aqui com a Positividade FM. Muito obrigado. E começando esse Positivecast, fazendo a autodescrição nossa, né? Eu sou um homem branco, tenho 56 anos, cabelos grisalhos, eu estou vestido com uma camisa preta de manga comprida, calça preta também. Nós estamos sentados, eu estou de frente para a secretária, numa mesa marrom, sentado numa cadeira vermelha, ao fundo um bonito painel de LED, escrito Positivecast. Eu sou uma mulher branca, já passei de 60, não vou contar a idade, tenho cabelos no ombro, escuros, olhos escuros, estou com um vestido estampado azul e branco e muito feliz de estar aqui no Positividade Sketch. Que bom. E, secretária, nós temos tantos assuntos, mas eu queria começar justamente antes da Secretaria Municipal, né, de Assistência Social. Queria começar perguntando, como uma personalidade tão conhecida, como se deu esse início da sua carreira, principalmente a questão da Polícia Civil, como despertou numa época que não era tão comum as mulheres estarem ingressando em forças policiais. Aí queria que a gente começasse ali contando um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, eu sou suburbana. Eu sou cria da Penha, filha de imigrantes portugueses, dono de padaria, fruto da escola pública. E como todas as mulheres da minha geração, meu primeiro emprego foi como professora primária, hoje professora de ensino fundamental. Só que logo em seguida eu terminei a faculdade de Direito. E no último período da faculdade de Direito, eu consultando o jornal, eu vi um anúncio para um concurso na Polícia Civil. Esse concurso era concurso de escrivão de polícia e tinha a possibilidade de fazer o concurso apenas com nível médio. Então, eu tinha já terminado o curso normal, estava quase terminando a faculdade, então fiz o concurso e fui aprovada no concurso. Eu quero te dizer que quando eu me vi aprovada, eu meio que fiquei um pouco em dúvida se deveria ou não ir. E o meu pai que está no céu, o seu Horácio, na minha família, a educação era o nosso maior patrimônio, né? Então, depois de que eu manifestei uma certa dúvida de ir ou não ir, ele falou uma frase que eu nunca me esqueci: por que não? Ou seja, você estudou tanto para esse concurso, foi aprovado, por que não vai? Então aí eu concluí o concurso, né, fiz outras provas, prova física, fiz o psicotécnico. Na polícia a gente faz uma prova muito detalhada de investigação social e é assim que deve ser, né? E aí então fui definitivamente aprovada, fiz o curso de formação e fui trabalhar na polícia. E naquele momento foi a primeira leva de mulheres na Polícia Civil. Isso era 1983, tem gente abessa que está nos ouvindo que não tinha nascido. Sim. E o Brasil estava passando ali por um processo de redemocratização. E aí, passados 7 anos, eu fiz um novo concurso público, desta feita para o cargo de delegado de polícia, e fui aprovada nesse concurso. E aí é muito interessante, porque eu chego na polícia como escrivã antes da Constituição de 88. E quando eu já sou aprovada como delegada de polícia, já na Constituição de 88, e já tendo a primeira delegacia de mulheres, que foi em 1986. Naquele momento ali, a gente discutia muito essa questão da violência contra a mulher. Teve um programa, uma série de grande audiência que dizia quem ama não mata, que era um slogan
do movimento de mulheres. Então, como delegada, a gente já teve outro olhar, né? Aí já não tinha mais o mandado de busca e apreensão pelo delegado, só por ordem judicial, a casa é o asilo inviolável do cidadão, o preso tem o direito de saber quem o prendeu e o motivo da sua prisão, o preso tem o direito de contactar seu advogado e seu familiar. Então, foi um novo mundo já inserido numa nova perspectiva, né? E a Constituição de 88 já tem mais de 40 anos, então já foi um novo olhar. E também naquele momento, como delegada, só havia uma mulher delegada, que era a doutora Marli Preston, que foi a primeira mulher a comandar uma delegacia de mulheres. Porque quando as delegacias foram criadas, as delegacias de mulheres, primeiro foi na cidade do Rio de Janeiro, depois em Caxias e depois em Niterói. Mas tanto Caxias quanto Niterói, a direção, a titularidade da delegacia era de um homem, né, de um delegado. Então, foi muito tempo depois, com o nosso concurso, somente em 91, é que surgiu outras delegacias e as mulheres assumindo esse cargo, né? Então, lá na Polícia Civil, quando a gente tem muito tempo de serviço, diz que a gente é cascuda. Então, eu estou nessa leva cascuda de tempo aí, e na Polícia Civil passei 31 anos da minha vida e terminei a minha carreira como a primeira e única mulher a comandar a Polícia Civil, que seria o cargo hoje de secretária da Polícia Civil. E quando você ingressou na Polícia Civil, quais foram as barreiras? E aí, pensando muito como mulher, como foi o dia a dia? Eu acho que a grande barreira, quando eu cheguei, foi realmente a inexistência de mulheres. Então, eu chego para tirar plantão. Então, a delegacia tinha 52 pessoas, eu era a única mulher. Então, era até difícil para eles também, não era só para mim. Para os meus companheiros da Polícia Civil também era difícil. Nesse período ninguém me chamava pelo nome, ninguém me chamava de Marta. Eu era a escrivã. Escrivã, venha cá, escrivã, faça isso. Veja esse inquérito. Então, assim, era sem dúvida nenhuma. Como delegada, embora eu já tivesse passado 7 anos ambientada na Polícia Civil, e é muito interessante porque a polícia, ela não te dá rotina, então isso é muito, muito bom no trabalho. Isso, para mim, a personalidade é uma coisa boa, de você não ter aquela rotina que te massifica, né? Mas como delegada, no meu concurso, passaram apenas 4 mulheres. E aí as pessoas chegavam na delegacia, olhavam para mim, diziam que queriam falar com o delegado. Essas pessoas, eu dizia, pode falar, eu sou a delegada. As pessoas viravam as costas e iam embora. Eu tinha que chamar, pode voltar aqui. Mas por quê? Porque eu era uma mulher estranhavam jovem, né? Ou seja, eles não estavam acostumados a vivenciar assim, a autoridade sendo exercida por uma mulher, né? E hoje não, hoje eu fico super feliz de ver que, apesar de tudo, nós temos apenas 20% do efetivo da Polícia Civil com mulheres, mas hoje a gente já vê muitas mulheres exercendo cargos de delegada titular, de corregedora, de diretora de departamento, né? Então, eu acho assim que eu e outras mulheres, me permitam dizer, abrimos muitas portas para essa nova geração que está aí. Porque no mundo jurídico, a presença das mulheres é uma realidade, né? Então, hoje a presença das mulheres também na Polícia Civil é uma realidade. E secretária, num Brasil que nós sabemos aí de vários casos, muitas vezes de corrupção, de várias questões, eu considero que a secretária é quase que uma ilha no oceano, no sentido de ter uma imagem tão que transmite correção, seriedade. Marta Rocha, delegada Marta Rocha, é sinônimo de uma boa imagem, né? Em relação a isso, e obviamente pautada pelo seu dia a dia, pela sua seriedade e a forma como foi conduzida, tanto sua passagem pela Polícia Civil e depois entra na política, né? E mantém essa imagem, né? Como é que foi essa migração, né? Como delegada indo para cargos eletivos? Olha, eu não poderia ser diferente vindo da família que eu vim, né? Meu pai veio para o Brasil fugindo da Guerra de Salazar. Meu pai chegou no Brasil com 17 anos de idade.
A primeira cama que meu pai teve, ele veio para ficar abrigado na casa de uma amiga de minha avó, e ele juntou 3 cadeiras com cobertor em cima e figurou a primeira cama que ele teve no Brasil. Então, assim, eu cresci vendo meu pai acordar 4 horas da manhã para abrir a padaria. Eu não tive boneca, simplesmente não tinha dinheiro para comprar boneca. O que tinha era a gente estudar, e a educação era o nosso maior patrimônio, né? Meu pai era um feminista sem saber, porque ele dizia que a gente tinha que estudar, porque se não gostasse do marido, podia mandar o marido embora, né? Então, assim, eu venho dessa família em que o trabalho é valorizado, o caráter é valorizado, né? A dedicação, a honestidade é o seu maior patrimônio, né? E quando eu chego na política, e eu venho para a política porque a delegacia, o plantão de delegacia te mostra a vida do jeito que ela é. Com as dificuldades, com a desigualdade, com as suas imperfeições. Então você recebe uma mãe à procura de sua filha que está desaparecida. Você tem que dar uma notícia para um pai que seu filho está preso. Você tem que avisar um familiar que uma pessoa está gravemente acidentada, né? Você tem que acolher uma mulher vítima de violência que não tem para onde ir e chega na delegacia com seus filhos. Então era natural que eu tivesse uma aproximação das questões sociais, né? E aí eu acho que essa história também da minha família ter vindo para o Brasil, fugindo da guerra de Salazar. Meu pai não quis participar da guerra contra as colônias africanas, né? Então, assim, a gente não tinha identidade partidária, mas a gente tinha uma identidade política, pensando aí na política como um meio de transformação social. Então, eu acho que aconteceu naturalmente. A gente só conta as vitórias, a gente não conta as derrotas. É preciso dizer que eu fui candidata em 2002, não fui eleita, em 2006 não fui eleita, em 2010 não fui candidata, né? Hoje, como eu sou uma mulher de fé, eu acho que eu tinha que ser primeiro chefe da Polícia Civil para depois ingressar na política. E aí estou no meu 3º mandato como deputada estadual e daqui a pouco, e agora exercendo o cargo de secretária municipal de assistência social, a convite aí do prefeito Eduardo Paes. E sobre esse convite, como é que ele surge e como que foi o aceite nesse sentido, né? Um desafio como esse? Na verdade, o PDT, que é o partido ao qual eu pertenço, ele esteve com o prefeito Eduardo Paes durante a campanha para prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Uma campanha vitoriosa, uma campanha que o prefeito Eduardo Paes consolidou sua trajetória, foi eleito no primeiro turno, né? E logo depois da sua eleição, ele me chama e diz que deseja que eu componha o quadro de secretários. E aí me convida para o cargo de secretária municipal de assistência social. Eu acho até que no primeiro momento, talvez as pessoas tenham se perguntado o que uma delegada está fazendo num cargo que vai trabalhar com assistência social. Primeiro, eu sou uma servidora pública, então é possível entender o que significa o Sistema Único de Assistência Social, que atende população em situação de vulnerabilidade na rua, idosos abandonados por sua família, crianças que tiveram violação de direitos e hoje estão, por exemplo, numa família acolhedora, monitorada pela assistência social, os meninos que cumprem medida socioeducativa, que praticaram atos infracionais, né? Então, a gente acolhe mulheres em situação de violência, então tem uma gama aí de atividades, né? Então eu acho que essa capacidade de ver a vida do jeito que ela me fez também ter uma interlocução também com a assistência social, porque quando a gente recebe uma mulher vítima de violência, a gente tem que encaminhar essa mulher para algum lugar, e via de regra para o serviço, uma rede de proteção com a participação da assistência social. Se a gente recebe uma criança que tem seus direitos violados, a gente tem que buscar o apoio do conselho tutelar que está subordinado à assistência social. Se a gente vê uma idosa, como aconteceu recentemente, num bairro da cidade do Rio de Janeiro, uma idosa morava com
a sua família. E ela foi expulsa de casa, ela não sabia para onde ir, ela foi para a delegacia. E lá na delegacia, o meu colega me ligou e falou: Marta, você é secretária, me ajuda aqui, o que eu posso fazer? Pode aguardar aí que a gente tem abrigo para idoso. Então, nós fomos lá, acolhemos essa idosa, né, que está em um dos nossos abrigos. Então, tem sido uma experiência muito interessante e eu quero fazer um registro aqui. Dia 15 de maio é o dia do assistente social. Sim. E dizer do meu orgulho, né, de estar à frente dessa secretaria que tem uma tarefa tão árdua, mas que é composta de pessoas tão competentes e tão comprometidas, né, com a população carioca. Eu vejo que tem uma lógica, como você falou, em relação à questão que a delegacia ela recebe de tudo. E muitas vezes a gente pensa que a delegacia, a polícia, ela vem só na parte de repressão à criminalidade, mas ela tem um aspecto humano importantíssimo, inclusive em relação à proteção dos direitos da mulher, né? Então, eu acho que o prefeito realmente acertou no sentido desse convite. O ex-chefe da Polícia Civil, o delegado Hélio Luz, ele dizia que a delegacia de polícia não tem portas. O que ele quer dizer com isso? Que a qualquer momento, 24 horas, você vai ter alguém ali que vai te receber. O caso dessa senhora é um melhor exemplo que a gente pode dar. Ela foi expulsa da casa da irmã dela, não tinha para onde ir, ela foi para a delegacia, porque ela minimamente entendeu que ali era um porto seguro para ela, né? Então eu acho que, e os trabalhos que são feitos pela Polícia Civil de uma forma até silenciosa, né? Nós fazemos interlocução com escolas para falar do bullying, para falar da violência sexual contra a criança, da violência contra a mulher, né? Nós temos aqui um trabalho com os jovens explicando o que é ingressar no mundo do crime. Tem um projeto super interessante na polícia, já na minha gestão tinha esse projeto, que era o Papo Cabeça, que era você falar com jovens e mostrar, né, o que é ingressar no mundo do crime. Não tem glamour, né, não tem boa notícia, não tem tempo de vida, né? Você vê a sua vida, você se perde naquele mundo. Então acho que a polícia também faz um trabalho, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar acaba fazendo um trabalho também preventivo, né? Hoje na Polícia Militar a gente tem a Patrulha Maria da Penha, uma mulher que tem medida protetiva de afastamento do lar. Ela tem uma articulação com o batalhão da área no sentido de ter a sua proteção. Então tem muita coisa acontecendo aí que as polícias fazem diariamente, além de prender, investigar e encaminhar um inquérito para a justiça. Eu acho que tem muita coisa que é feita no âmbito da prevenção, sem dúvida nenhuma. E do lado humano, até me lembrei, eu tenho contato na Bahia, até foram agora, teve uma mudança, Heloísa e Elaine Nogueira, que era diretora-geral adjunta. Eu até comentei que na outra ocasião a gente faria essa entrevista e elas falaram exatamente isso. Falaram que a presença da mulher em cargos de chefia na Polícia Civil, tinha um aspecto de humanização muito importante. O trabalho, por exemplo, delas também, no Pelourinho, até o Instituto deu um apoio em relação à acessibilidade, o Instituto Percepções, e ali uma delegacia para minorias, para pessoa com deficiência, né? Ou seja, é importante. Sim, sem dúvida nenhuma. Quando eu fui chefe da Polícia Civil, nós fizemos uma articulação com o Instituto de Surdos e Mudos. Então, nós fizemos o treinamento de alguns policiais. O INES, deve ter sido. Exatamente, para esse atendimento. E a gente percebe, quando vai estudar a violência contra a mulher, que as mulheres que são pessoas com deficiência, elas estão mais submetidas a um maior nível de crueldade, porque uma mulher cadeirante não tem como sair. Sim. Né? Ela é trancada num quarto que da ameaça vira um cárcere privado. Uma mulher surda, ela não tem como pedir socorro. Né? Então, você ter esse olhar também é muito importante. Hoje você tem um trabalho muito grande com pessoas desaparecidas. Hoje você tem um trabalho muito grande na intolerância religiosa.
né, na intolerância racial ou na própria questão da orientação sexual. Sim. Então, em todos esses aspectos de garantia de direitos, tem sempre um braço da Polícia Civil que está ali para te acolher, né? Então, e eu acho que a presença da mulher é uma presença exatamente essa, da humanização, da utilização da inteligência emocional, né? Você pode não ser, embora você tenha muitas mulheres que estão ali no front operacionais, mas você pode não estar no front operacional, mas você pode estar, eu costumo dizer, que só é verdade aquilo que você coloca nos autos do inquérito policial. Sim. Então, com uma atenção, com cuidado, com um olhar crítico, você pode fazer uma boa investigação. Então, de algum modo, as mulheres têm, sem dúvida nenhuma, fortalecido as forças policiais, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Civil, no Bombeiro, no sistema penitenciário. As mulheres têm feito a diferença, sem dúvida nenhuma. E faz todo sentido estar na Secretaria Municipal de Assistência Social. E agora, secretário, eu queria que contasse um pouquinho, assim, talvez muitas pessoas que estão nos assistindo não saibam o tamanho, né, do que significa a Secretaria de Assistência Social do Rio de Janeiro, né? Não sei comparando com outras secretarias, mas eu tenho uma visão que é muito grande, né? Eu acho que as duas secretarias que são protagonistas de um atendimento imediato é, sem dúvida nenhuma, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, né? Sim. Acho que está aí no pleito das maiores garantias que uma pessoa deseja ter. Ela quer ter uma boa escola. Sim. E ela quer chegar num hospital, ter um atendimento médico de qualidade, no momento de que ela não tem saúde, né? Então, se a gente olhar assim para esse universo, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Vencidas essas duas etapas, a Secretaria de Assistência Social é que tem a maior capilaridade na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós temos 10 coordenadorias que estão divididas no território da cidade. Então, nesse território que a gente está aqui da Positividade, a gente tem a 10ª CAS, e aí a gente tem a Barra, a gente tem o Jacarepaguá, mas a gente também tem o Terreirão, a gente também tem Rio das Pedras. Sim. Então, a gente articula com todas essas divergências, né? E aí a gente tem tudo, a gente tem abrigo para a população em situação de vulnerabilidade, a gente tem abrigo para idosos, e aí abrigo para idoso e para idosa, separado, a gente tem abrigos para famílias, né? Famílias que por algum motivo foram para vulnerabilidade da rua e são acolhidas por nós. Nós temos projetos como Família Acolhedora, que é um projeto interessantíssimo, que é você ter a possibilidade de receber crianças que não podem mais permanecer com a sua família, né? E por questões de violação de direito, e elas não estão muitas vezes prontas para adoção, mas elas podem ficar numa família, né, acolhidas por essa família. Então, esse é um projeto de muito sucesso na assistência Sim. social. A gente tem, por exemplo, os conselhos tutelares, que estão em toda a cidade do Rio de Janeiro e atuam toda vez que uma criança tiver uma violação de direito. A gente tem o CAD único, para que eu possa Sim. ter o Bolsa Família, ou Minha Casa Minha Vida, ou o Pé de Meia, ou fazer a prova do Enem sem pagar a inscrição, eu tenho que ter uma inscrição no CAD único. Então, a gente tem o cadastro único, e a gente tem também um projeto que é o CAD Móvel Carioca, que vai na comunidade, né? Então, amanhã nós estaremos na Escola de Samba Estácio de Sá, para atender toda aquela área ali, né, Estácio, Rio Comprido, toda aquela parte ali. Então, além de ter o agendamento natural pelo número 1746, a gente também toda semana está em algum lugar, né? Então, a gente tem uma série a gente tem os nossos meninos de medida socioeducativa que praticaram algum ato infracional
e que não podem mais ficar com a sua família, eles têm vou usar um termo aqui, como se fosse uma espécie de punição, e a punição é o acolhimento pela assistência social, que vai trabalhar com eles, sair desse cenário de prática de ato infracional, né? Então, a assistência está aí em toda a cidade do Rio de Janeiro, onde tem uma necessidade, uma vulnerabilidade, ali estará a assistência social. E nesse contexto, quais são os principais públicos trabalhados? Assim, quem são essas pessoas em vulnerabilidade? As crianças que têm violação de direitos. Então, por exemplo, nós temos uma unidade de reinserção social com crianças que não praticaram necessariamente algum tipo de delito, ou de ato infracional, que é o nome correto, mas não tem mais vínculo com a família. Então, eles são acolhidos por nós. Por exemplo, nós cuidamos para que eles compareçam à escola, frequentem a escola, né? Cuidamos de toda a parte da retaguarda de apoio à educação, de atividades culturais, de atividades lúdicas e também de apoio, né? Apoio psicológico a essas crianças e adolescentes. Nós temos, se falar em população de rua o tempo inteiro, nós temos os idosos que não têm onde morar, isso é uma realidade cruel na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós temos aí, onde tiver alguém precisando ou de acolhimento institucional para ter um atendimento psicológico, jurídico, ou então precisando de moradia, ali vai estar a assistência social. Por exemplo, né, dia de chuva para assistência social é dia de preocupação. Por quê? Porque nós temos dentro do Centro Operacional do Rio, que é o COR, né, nós temos uma equipe da assistente social, nós temos assistentes sociais. Então vamos imaginar como já aconteceu uma chuva, né? Vamos dar um exemplo bem concreto, que aconteceu pertinho daqui, a Muzema. Sim, aquele prédio da Muzema que caiu, né? E 22 pessoas morreram, né? No momento que o prédio cai, o COR, que é o Centro Operacional do Rio, é acionado e aciona a Defesa Civil. E imediatamente quem vai para lá é a assistência social. É a assistência social que vai cuidar do acolhimento das pessoas que estão desalojadas momentaneamente ou desabrigadas, e aí é a assistência social que vai fazer a interlocução com a Secretaria de Habitação para que eles possam ter um apoio de uma moradia, de um aluguel social. É a assistência social que vai trabalhar com essas pessoas que precisam de documento, que precisam ter uma reinserção social, né? Então, da mesma forma que a chuva. Se chover e alguém ficar desabrigado, depois da Defesa Civil, a Defesa Civil entra e aí garante que a segurança do local, imediatamente quem cuida de todas aquelas pessoas é a assistência social. Esse trabalho nós vimos, e até falando do Flavinho aqui da Positividade, porque eu passei a madrugada fotografando como fotojornalista, e o Flavinho chega para mim e fala assim, Marquinho, tô querendo doar colchonete, e a gente chegou e realmente tinha uma estrutura, cadastrando as famílias, quem tinha sido afetado, obviamente, pelo desabamento, e graças a Deus tinha sobrevivido, e realmente, né, Flavinho? Uma coisa que pode parecer desapercebida, nós temos vivido dias de frio, né? Então a assistência já tem um protocolo para o inverno que começa dia 16 de junho. E nessa articulação, além da gente estar vai fazer uma grande mobilização para doação de agasalhos e cobertores, a gente, por exemplo, fez uma belíssima articulação, quero agradecer aqui ao Norte Shopping, que vai estar recebendo dentro do shopping 30 pessoas para acolher. Nós já preparamos os nossos equipamentos para que haja a necessidade, se houver necessidade, de um maior número de acolhimento. Mas como vai funcionar isso? À noite? Nós funcionamos com serviço de abordagem e acolhimento 24 horas por dia, tá? O acolhimento não é obrigatório. É preciso que as pessoas entendam isso.
Sim. A assistência social vai, oferece acolhimento, oferece vaga nos nossos abrigos e albergues, né? Mas é normal que no período intenso do frio, essa necessidade de acolhimento seja maior. Então, nós já estamos organizados para receber um número maior de pessoas que queiram abrigo por conta do frio. E o Norte Shopping é um parceiro antigo da gente, e hoje, a gente teve a sorte de que quem estava na coordenação do Norte Shopping foi para o Leblon Shopping, e hoje com o Leblon Shopping a gente já tem um trabalho de empregabilidade para pessoas em situação de vulnerabilidade. O que é isso? A assistência social identifica a pessoa que tem tem todas as necessidades do emprego, né? Apresenta para o emprego e faz o acompanhamento. Isso quer dizer o quê? A pessoa concorre a uma vaga, é selecionada, é chamada, mas durante esse período de no mínimo 3 meses, a assistência social vai estar lá acompanhando aquele trabalhador. E esse trabalhador vai ter uma vaga num abrigo da assistência social até que ele possa estar estruturado e sair do abrigo. E a secretaria, ela trabalha também com albergue, abrigo e albergue? Como Sim, é que funciona? Os abrigos, o albergue é aquele que você já tem o trabalho e você só vai dormir. Então, essa questão da empregabilidade já está mais definida, né? E o abrigo não. O abrigo é aquele local que a pessoa não tem para onde ir, e ele fica, e ele tem refeição. A gente, dentro dos abrigos, a gente tem um projeto do EJA, quero deixar aqui um abraço, né, para o secretário Renan Ferreirinha, da Educação, que faz um projeto conosco de escola para jovens e adultos. Sim. Então, a gente melhora a capacidade educacional, a capacidade escolar, né? E então esse abrigo ele não está lá apenas recebendo a refeição, ele participa de atividades, ele estuda, né? Ele é acompanhado por psicólogos e por assistentes sociais, né, e por pedagogos. Em alguns abrigos maiores, aqui pertinho nós temos um abrigo em Jacarepaguá que tem uma horta, então quem tiver muda de alface, couve, tomate, alecrim, né, chá de erva cidreira, pode fazer essa doação da muda já pronta. Então a gente tem várias atividades, né? A gente, com os nossos meninos da medida socioeducativa, que são aqueles que praticaram ato infracional, nós vivenciamos o mês de maio, que é o mês de enfrentamento, Maio Laranja, que é o mês de enfrentamento ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Os nossos meninos fizeram um vídeo e um rap, onde eles contaram a história de uma menina que foi violentada pelo seu padrasto. Agora estão produzindo um vídeo para o mês de junho, porque a gente tem uma articulação com o Tribunal Regional do Trabalho para o enfrentamento do trabalho infantil. Agora, no Carnaval, nós montamos ali na Escola Tia Seata, que é ali na Presidente Vargas, nós montamos uma rede de acolhimento para filhos de ambulantes. Como é que essa ideia surgiu? Essa ideia surgiu através de uma demanda do Tribunal Regional do Trabalho, e que essa demanda surgiu depois que teve aquele acidente com o carro alegórico, sim, que uma criança foi machucada, veio a falecer. Então, atendendo essa demanda, esse ano a gente montou, tanto ali no Sambódromo, como também lá na área que é em Jacarepaguá, que agora me esqueci o nome, que tem também desfile de escola de samba. A gente montou um espaço de convivência para crianças e adolescentes, filhos de ambulante, ou seja, os pais vão estar trabalhando e nós vamos estar tomando conta ali das crianças. Que bom, que iniciativa bonita. E falando assim especificamente desses jovens que estão em regime de medidas socioeducativas, é o Degase ou era o antigo? O Degase ainda? O Degase, na verdade, o juiz é que determina a medida socioeducativa, e a gente acolhe esses meninos, né, que não estão em internação compulsória, que é no Degase. Eles praticaram atos
infracionais mais leves, né? Então, o que o juiz entende? Ele praticou efetivamente um ato infracional, mas é um menino que precisa de apoio, que com o apoio ele vai sair, ele vai mudar essa história dele, né? Então, esse é o papel da assistência social. Mas assim, fisicamente vocês recebem a gente recebe e acompanha esses jovens. Como vocês acompanham? Nós acompanhamos com atividades de acompanhamento mesmo, social, psicológico, a reinserção desses adolescentes na sua própria família, né? E fazendo várias atividades e até pensando nesses jovens. Mais adiante eles podem estar inseridos no projeto, por exemplo, de jovens aprendizes. No Degase então, acontece isso, vários internos a gente participam. Vai estar trabalhando todas essas habilidades do jovem, né? Para que eles vejam a questão da oportunidade de uma nova maneira de viver e que o crime não seja para eles assim, o seu desejo, né? O seu ponto final da vida, mas que eles possam ter outras atividades. Ter oportunidade, outras oportunidades, com certeza. E é interessante essa conversa nossa, secretária, porque como é rico esse trabalho, né? Porque assim, muitas pessoas ainda veem a Secretaria, né, de Assistência Social muito ligada à população vulnerabilizada de rua, né? Sim. Acho que é um ponto também muito delicado. Eu acho que a questão da população em vulnerabilidade de rua é talvez o grande desafio, mas não é um desafio da cidade do Rio de Janeiro, é um desafio mundial, né? Em qualquer grande cidade que você vá hoje, você vai verificar isso, né? E as pessoas estão na rua por várias questões. A questão financeira, sim, a questão da ruptura dos laços familiares, a questão do uso de drogas e de álcool. Então, são múltiplos fatores que fazem com que a pessoa esteja na rua. Mas quem estiver me ouvindo, entenda que ninguém está na rua porque quer, ou porque deseja, ou porque não gosta de trabalhar, né? As pessoas estão ali, muitas vezes, por falta de oportunidade. Então, hoje, a assistência social, ela tem desenvolvido muitas articulações, né? Esse exemplo que eu dei aqui, de um grande shopping que oferece postos de trabalho, nós tivemos, com o Sindicato de Bares e Restaurantes, um treinamento para garçom, e deu muito certo, que é uma atividade, porque na gastronomia, você, desde a pessoa que lava o prato até o chefe, você tem várias etapas de trabalho que você pode aproveitar, né? Então, isso é uma ferramenta muito interessante. A gente fez recentemente, para mulheres vulneráveis, mães solos, nós fizemos um curso de cuidador, que tem hoje, é uma atividade, é um trabalho muito procurado, né? Que todo mundo que tem pessoa idosa na família sabe a importância do cuidador. Nós estamos desenvolvendo um trabalho de calceteiro para oferecer mão de obra para reconstrução das calçadas e fazendo essa articulação com as concessionárias de serviço público, né? Então a gente está toda hora conversando com alguém, buscando a possibilidade de a gente oferecer mão de obra para essa gama, né, de postos de trabalho que a gente possa estar. Então, se você se sente incomodado com uma pessoa em situação na rua, e incomoda mesmo, né? Incomoda, sobretudo, porque a gente tem que ter humanidade, a gente tem que ter sororidade, a gente tem que ser solidário. Então, ao invés de reclamar, né, que tal procurar assistência social, a Secretaria de Assistência Social, e de repente você pode ter um supermercado e esteja precisando de um faxineiro. Nós temos pessoas que têm nível superior, que foram para a rua por uma situação de problemas diversos, né? Então a gente tem uma série de pessoas que podem estar trabalhando, que a gente precisa que essa pessoa tenha uma oportunidade, e o empregador pode ter certeza que ele não estará sozinho com aquele trabalhador. A assistência social vai estar ali ao seu lado, acompanhando e monitorando orientando esse trabalhador. Porque muitas vezes, ou melhor, é uma população invisível, né?
que se torna visível aquele período em que ele se torna, entre aspas, um incômodo, né? Sim. Para a pessoa que está transitando, e aí é quando essa pessoa se torna visível. Imagino que tem uma gama, como a senhora falou, secretária, imensa de motivos da pessoa estar em situação de rua, né? Imagino que saúde mental, né, deve ser muito forte. Muito. E também tem pessoas que estão na rua porque moram longe, trabalham e não têm condição de pegar transporte pelo tempo de deslocamento, até pelo valor da passagem. Então, assim, tem vários motivos. Então, deve ser muito difícil e complexa essa abordagem, né? Eu digo sempre que a questão da população em vulnerabilidade de rua é porque ela é uma questão de múltiplos fatores, ela é muito complexa. Eu não tenho uma fórmula mágica, eu não tenho uma receita de bolo que eu diga assim, não, se eu fizer isso mais isso, o resultado vai ser esse. Não é isso, não é simples assim. Por isso é que é desafiador, por isso é que precisa de todo mundo, né? Aí a gente precisa ter um local para eles serem acolhidos, mas aquilo não pode ser um depósito de pessoas, eles têm que ter atividades, eles têm que, já que se algum deles não tem escolaridade suficiente, vamos trazer a escola para dentro. Eles têm que ter atendimento médico, então a assistência social referencia com a saúde o CAPS-AD, né, que é o Centro de apoio psicossocial de álcool e drogas, né? Então tem que ter essa multiplicidade, essa interface entre várias secretarias, né? Então, por exemplo, a Conlurb abriu recentemente um edital, tá? E nós divulgamos esse edital de um concurso temporário da Conlurb. E uma coisa que a gente está fazendo é buscando parcerias para preparar os nossos usuários que estão no abrigo para que eles possam fazer o concurso. Então a gente está articulando aí um cursinho rápido para eles, para que eles estejam em condições de concorrer àquela vaga, né? Então tem que olhar sempre de uma forma multidisciplinar e não de uma forma única, né? Não é um túnel que a gente vai atravessar, é até um túnel que a gente atravessa, mas a gente caminha olhando para o nosso entorno e vendo quais os parceiros que a gente vai poder construir para levar, né, autonomia a essas pessoas. E nessa estrutura multidisciplinar, eu queria saber, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social. Eu imagino que muitas vezes a gente está falando saúde mental, então ela tem que estar ligada à Secretaria de Saúde. Muitas vezes a gente sabe que aquela população de rua ela está próxima de um traficante, né? Então passa a ser uma questão de segurança pública, né? Quais são as secretarias? Como funciona essa integração nesse trabalho? Primeiro de tudo, hoje na população de rua você vê usuários de droga, isso é uma realidade, tá? A questão da droga, do uso da droga, ela é uma questão de saúde pública. Então, se a gente recebe um usuário, se esse usuário apresenta indicativo de uso de droga, a gente tem que referenciar esse usuário no atendimento médico da área da saúde específico para isso. Agora, recentemente, o secretário Breno Carnevale, que é o secretário da Ordem Pública e que agora vai estar assumindo a Guarda Municipal, numa conversa comigo, e aí usando um pouco da observação das ações de abordagem da assistência, mas o trabalho em si maior foi mesmo da ordem pública, né? Nós identificamos na cidade do Rio de Janeiro locais em que a gente verificava cenas de uso de drogas, mas a presença de traficantes. E a presença do traficante, ela potencializa o uso de drogas naquele local. Então, o secretário Breno, com as suas observações da área da inteligência, e nós, né, com as nossas observações do dia a dia, mas eu quero dizer que o trabalho robusto foi potencialmente da Secretaria de Ordem Pública, o secretário Breno e eu pedimos uma audiência ao secretário Vitor César, que é o secretário de Segurança do Estado, e encaminhamos para ele um relatório robusto, em que nós identificamos os locais
e a descrição das pessoas, o horário. Então, esse material está com a segurança pública e a gente espera que a segurança pública, porque a minha função não é prender o traficante. Sim, claro. Né? O meu assistente social não está ali para prender o traficante. A guarda municipal, eventualmente, se encontrar, mas existe um trabalho de inteligência e de investigação que tem que ser desenvolvido pela Polícia Militar no sentido da prevenção, né? E pela Polícia Civil no sentido da investigação. Mas todas essas informações estão com o secretário Vitor César da Segurança do Estado. Influencia diretamente o trabalho realizado pela secretaria, né? Sim, sim. E eu também, assim, percebo que a população, parte da população, ainda bem que é parte da população, ela passa por uma rua, ela vai de uma marquise, ela vê alguém, né, em situação de vulnerabilidade de rua, e ela pensa o seguinte: poxa, o governo, olha, a prefeitura, o governo do estado, tinha que passar aqui, tinha que recolher. Esse trabalho, ele, como nós falamos, né, ele é complexo, ele passa pelo assistente social, e nunca pode ser compulsório, a pessoa tem que aceitar essa ajuda. Como é isso? As pessoas que por acaso estão identificando perto da sua casa, do seu trabalho, do lugar, da casa do amigo que ele gosta de frequentar, ele pode fazer um contato com 1746 e nós temos dentro da Secretaria de Assistência Social uma ouvidoria. Então, a ouvidoria repassa diariamente, a gente responde diariamente a esses pedidos, tá? Agora, a população só precisa entender o seguinte: eu não tenho poder de colocar essa pessoa numa van contra a sua vontade. Sim. Claro que a gente tem profissionais habilitados, claro que a gente sabe como abordar, né? Mas a gente não tem esse poder de retirar compulsoriamente. Mas o que eu peço à população é: se você está assistindo a presença, aciona a assistência social, que a gente vai lá. Que é um 746, né? 746. E se quiser mandar por e-mail, pode mandar para gabinete.smas, Secretaria Municipal de Assistência Social, então gabinete.smas@prefeitura.rio, que sai direto na minha caixa de mensagem. E a gente recebe e sempre manda verificar e dá o retorno para todas essas pessoas. Vai ser respondido. Vai ser respondido. E agora falando da secretária Marta Rocha, assim, nesses meses à frente dessa secretaria, né, tão fundamental, já é possível falar um pouquinho sobre avanços? Eu sei que é pouco tempo. Não, mas não, a gente quer dizer com muita felicidade, nós temos sim avanços, nós aumentamos muitos números de acolhimento, nós temos investido muito, e eu quero fazer também aqui um agradecimento à secretária Maria Silvia, que é a secretária de grandes projetos, que tem estado conosco na articulação com várias empresas, para que a gente possa aproveitar a população em situação de rua. Por exemplo, nosso contato com as concessionárias, né? Tivemos uma reunião com a Águas do Rio, com outras empresas. Então a gente tem investido muito na empregabilidade, né? A gente tem trabalhado muito, no Carnaval trabalhamos muito na questão do acolhimento de crianças, na questão desse acolhimento que foi uma solicitação do TRT, de filhos de ambulantes, de crianças, né, no período aí dos ensaios técnicos, muitas famílias. Nós identificamos mais de 10 mil crianças que circularam pelos eventos do Carnaval, desde o ensaio técnico até o sambódromo, até os blocos de Carnaval, né? Nós temos aumentado o número de acolhimento de pessoas idosas, que é uma necessidade que a gente tem verificado, né? Nós temos trabalhado também muito na interlocução com as famílias em vulnerabilidade. Então, a assistência social tem, assim, trabalhado muito para retirar essas pessoas da vulnerabilidade, e a gente tem uma especial preocupação com a população em situação de rua, porque rua não é lugar para ninguém, Sim. Né? Ainda que a gente possa dizer que a pessoa tem o direito a permanecer na rua,
mas estar na rua não é a melhor opção para ninguém, é isso que eu digo. Eu não posso obrigar alguém a sair da rua, mas eu tenho que mostrar para aquela pessoa que a rua não é a melhor opção para ninguém. E além do Norte Shopping, né, com esse exemplo que a secretária citou, eu imagino que outras empresas, né, eu estou falando de empresas, obviamente, empresas privadas, poderiam ou querem ou não sabem como fazer. Eu acho, secretária, que a sua imagem ajuda muito, né? Porque algumas empresas ainda têm essa questão de aproximação com o setor público, né? Mas uma empresa que queira poder aproximar, seja na empregabilidade, existem outras formas dela apoiar, como que ela pode fazer isso? Olha, nós, por exemplo, na questão da empregabilidade, eu sempre digo que ninguém quer que uma empresa acolha 200 pessoas para o trabalho, não é isso, né? Mas permita a gente apresentar 10 pessoas para a sua empresa e verifique se essa pessoa tem todos os requisitos para exercer aquela função, tá? Então, qualquer pessoa pode fazer isso. Um supermercado pode fazer isso. Um bar, em vez de ter uma pessoa em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes, como as próprias pessoas dizem, está incomodando, em vez de ela estar do lado de fora do seu comércio, põe ela para dentro do balcão. Ela pode auxiliar em serviços gerais, ela pode estar lhe ajudando em outras questões, né? Então é só procurar a secretaria. Pode nos procurar pessoalmente, né? Esse é o nosso e-mail, o nosso telefone é 2976-1508, é o telefone do gabinete, né? E a gente vai ter o imenso prazer de poder tá acolhendo. Uma empresa recente fez conosco, para o nosso abrigo, um curso de chaveiro. Então, olha que coisa boa. E a gente conseguiu empregar algumas pessoas como chaveiro. Esse curso que eu falei de cuidadora, esse curso de calceteiro que vai ter, o curso de garçom que a gente fez com o sindicato de bares e restaurantes. Então, tem uma série de atividades que podem, de trabalho mesmo, que podem ser exercidos por essas pessoas. Então, ao invés de se incomodar apenas com a presença, né, torne-se incômodo um ato de solidariedade. Nos procure e a gente com certeza vai poder mostrar o trabalho da assistência e quem sabe, né, nesse exato momento, um dono de restaurante, um dono de bar, um dono de mercado, né, um telemarketing, vai ter alguém aí podendo atender com certeza. E com o apoio da secretaria. E com o apoio da secretaria, exatamente. Eu acredito muito que realmente isso é transformador. Alguns anos atrás, não aqui no Rio de Janeiro, mas em Valinhos, aconteceu de conhecer uma pessoa que era usuária de cadeira de rodas e que vivia em situação de vulnerabilidade de rua, embora tivesse a família, ia algumas vezes para casa, mas efetivamente morava na rua. E aconteceu de trabalhar num posto de combustíveis da Petrobras, num projeto que nós fazíamos, o Cidadão Capaz. E aí eu cheguei para ele e falei, vem cá, mas você fazia o que na rua? Vendia bala no sinal. Eu falei, mas espera aí, você ganhava mais do que ganhando aqui como frentista. E aí eu nunca me esqueço, ele falou para mim, olha, eu vim trabalhar aqui, saí da situação de rua, porque a minha filha perguntava onde eu trabalhava. Então, quando ele recebeu o uniforme do posto de combustível, a primeira coisa que ele fez foi pedir para a mulher dele levar a filha para visitá-lo. Então, realmente é transformador, né? Sim. E talvez, eu sempre digo, né? Se é importante para quem recebe, tenha certeza que vai ser muito bom para quem tem a oportunidade de oferecer uma oportunidade. Então, assim, se do lado de lá vai ser transformador para a vida de uma pessoa, do lado de cá, com certeza, quem está dando essa oportunidade também vai ser transformador. Não tenha dúvida disso. E necessário, eu costumo dizer que não existe empresa saudável numa sociedade doente. Então, pensar que tudo vai se resolver apenas pela atuação do poder público, tem como contribuir, né? Sim.
E hoje as empresas têm um indicativo que até é uma graduação, uma espécie de mérito da empresa, é você investir em responsabilidade social, sim, é você contratar pessoas portadoras de deficiência, é você fortalecer o trabalho de mulheres, de negros, é você acolher a população de rua. Então isso também é um credenciamento, é uma credencial para a empresa. Então não tenha dúvida, faça isso que vai, sim, dar muito certo, com certeza. E eu também vejo, secretária, assim, que a situação de vulnerabilidade de rua, ela, assim, a gente não pode ver a pessoa unicamente por ela estar na rua, né? Porque tem a sobreposição de fatores de vulnerabilidade. Ela ser mulher, ser idoso, a pessoa com deficiência e especificamente a pessoa com deficiência. A gente acaba vendo muitas pessoas, sim, com deficiência nessa situação. Isso é representativo? Como... Não. Existe uma secretaria na cidade do Rio de Janeiro que trata especificamente da pessoa com deficiência. Sim. Então, assim, para o nosso universo, a deficiência chega nos abrigos de idosos. Então, os nossos idosos, pela própria situação da idade, elas se apresentam não necessariamente uma deficiência, não cadeirante, sim, porque nasceu com cadeirante, mas que a mobilidade, foi perdendo a mobilidade, né? Mas a gente eventualmente tem sim pessoas que são acolhidas, que precisam de um apoio maior em razão de serem pessoas com deficiência. Tá, e nós falamos de empresas, mas assim, o cidadão, a pessoa que está nos ouvindo, existe alguma forma de ajudar, mesmo que seja através da comunicação de casos, como falou do 1746, do e-mail, como é que a população pode apoiar esse trabalho bonito que vocês estão fazendo? Eu acho que é você olhar individualmente o que você é possível fazer, né? Eu dei o exemplo aqui do curso de cuidador. Então, a partir de agora, a gente também vai empregar, né? A gente tem uma perspectiva aí de aumentar o número de abrigamento para idosos. A gente também, ao invés de abrir um edital de contratação, a gente vai usar essas pessoas que são vulneráveis, que estavam sendo atendidas pela assistência, para trabalharem na própria assistência, né? A Conlurb faz isso também. A Conlurb abre vaga, né, para pessoas que são acolhidas pela saúde no projeto Seguir em Frente, que trabalha basicamente com pessoas usuárias de drogas, para trabalhar na Conlurb. Então, acho que a gente pode estar fazendo esse fluxo. Às vezes você precisa de um faxineiro no seu prédio. Pode contratar. Então, pode nos procurar, que a gente vai estar fazendo acompanhamento, vai estar indicando, né? Então, acho que tem múltiplas coisas que podem estar sendo feitas nessa articulação direta. Eu acho que é o sentimento de pertencimento. É você olhar para aquela pessoa e você entender que aquele problema não é só da prefeitura. Claro que é do poder público, e deve ser do poder público, nem eu estou querendo transferir, sim, esse problema para ninguém. Mas é você, enquanto cidadão, né, pensando no coletivo, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, né? Acho que sempre tem um jeitinho de ajudar, com certeza. Tem como ajudar. E na secretaria agora, quais são os seus próximos passos, desafios? O que você está buscando ainda nesse trabalho? Eu acho que o grande desafio nosso da secretaria é cada vez mais aperfeiçoar, né, os nossos fluxos de atendimento, cada vez mais articular com a comunidade, né, para que a gente possa antever aquilo que a comunidade precisa, né, onde tem algum indicativo de carência ou de vulnerabilidade, a assistência tem que estar, né? É por isso que muitas vezes os nossos equipamentos estão dentro de áreas, né, de áreas conflagradas, de áreas de baixo índice de desenvolvimento humano, porque é ali mesmo que eles têm que estar, né? Então é aperfeiçoar, é ampliar esse número de equipamentos, né? E assim, hoje, para mim, o nosso grande desafio é a população em situação de vulnerabilidade. E a gente acredita que
a saída dessa situação passa pela empregabilidade. Então, eu posso te dizer Sim. que eu passo 24 horas do meu tempo, o tempo que eu estou acordado, eu passo pensando nisso e buscando novas oportunidades para essa população. É o caminho, a capacitação, a capacitação, né? E a geração de oportunidades. A geração de oportunidades, isso. Às vezes eu posso não ter a qualificação, mas eu tenho habilidade. É mais ou menos o curso do garçom. Eu posso não ter a escolaridade total, mas eu tenho a habilidade. Eu posso não ter o conhecimento total. Formal, eu não tenho conhecimento formal, eu não tenho um curso de chefe de cozinha, mas eu tenho habilidade para a cozinha. Então, eu acho que é potencializar essas habilidades para gerar empregabilidade. Aptidão para poder se desenvolver. Exatamente. Secretária, assim, eu estou encantado de estar tendo essa conversa aqui. Obrigada. Vou ter que agradecer muito Fernandão. Né, Fernandão é um amigo querido, né? Entre outras qualidades, é vascaíno como eu. A gente sofre, né, Fernandão? Mas sobrevive. O Vasco continua batendo no coração. E essa amizade gente, essa amizade é muito antiga, muito antiga. Na verdade, essa amizade veio pelo Vasco. A gente tinha amigos comuns, né? Todos vascaínos, né? Além do Fernandão ser essa referência no esporte como homem, né, como personalidade pública, ele é um vascaíno apaixonado pelo seu time e eu também, como boa filha de português. E aí a gente se encontrou pelo Vasco e nunca mais se separou. Que bom, vou ter que agradecer muito a ele e eu vejo muita similaridade, né? O Fernandão é um ícone, é uma pessoa também com uma imagem aí como atleta, geração de prata, é incrível, né? E casa muito. E o Fernandão, ele constrói pontes, né? Ele vai juntando as pessoas, juntando as habilidades, juntando, né, as suas identidades nos afetos e vai formando uma grande rede aí de amigos solidários. Construindo bem. E ele esteve aqui também na entrevista e quando ele falou, puxa, eu queria muito chamar a secretária Marta Rocha, a gente ficou encantado e assim, aconteceu realmente aqui a gente poder ter essa conversa. O Flávio falou também, assim, a rádio está de portas abertas. A gente vai passar a aproveitar aí, né, o prestígio da rádio para divulgar as nossas ações. Eu acho que é bacana também. Com certeza, obrigada por essa oportunidade. Pedir aqui também, né, quem puder nos acompanhar nas redes, né? Nós temos no Instagram a SMAS.Rio, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade do Rio, e no meu Instagram pessoal, de delegada Marta Rocha, tudo junto. Que bom. Eu queria que você deixasse também uma mensagem aí como mulher, como delegada, como deputada, como secretária, inspiradora, né? Como é que outras mulheres, outras pessoas podem seguir o seu exemplo vencedor, porque não é difícil, não é fácil, né? A gente tem que ter dedicação. Queria que você inspirasse mais ainda. Eu acho, eu tive muita sorte. Eu vim numa família muito especial. Apesar das dificuldades que a gente tinha muito amor, né? E eu tive uma boa escola pública. Eu fiz uma boa universidade pública, eu tive pessoas no meu caminho que abriram portas para mim, que me ensinaram, que me tornaram um ser humano melhor, né? E eu sempre me lembro, eu já disse aqui que eu sou filha de português, né? Então eu sempre me lembro de uma frase de um poeta português, que é Fernando Pessoa, que diz: tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Então que as pessoas pensem no outro e saibam que vale a pena de verdade fazer essa rede de solidariedade e agregar e acolher pessoas e ajudar pessoas a sair dessa vulnerabilidade. Vale a pena e valeu muito a pena recebê-la aqui, secretária. Obrigada. Muito obrigado, tá? E esse foi mais um Positivecast Transformação aqui na Positividade FM 104.5. Muito obrigado para você que acompanhou essa conversa tão boa até agora. Obrigada a vocês. Até logo.